ele jogou o Veiga surpreendentemente para o lado direito. Mas por que ele faz isso? Acontecia isso muito em 2022. O Veiga terminou o campeonato de 22 machucado, né? Teve lesão no tornozelo, tem que fazer a cirurgia. Mas quando estavam jogando Veiga, Scarpe, Dudu e Rony de centroavante, o que o Abel fazia? Você tinha a impressão no 4-2-3-1 e a tentação de chamar o Veiga de ponta direita no 4-2-3-1. Porque quando recompõe, o Veiga tem que voltar pelo lado para marcar o lateral. E ele fez isso com o Piton ontem. Mas por que ele põe o Veiga ali? Porque o Veiga, quando tem a posse de bola, o Veiga não é ponta, ele é meia. Ele sai da ponta para dentro e quem ocupa a ponta direita é o lateral direito, que na época era o Mike e que ontem foi o Jai. Então, com a bola, quem dava largura para o campo pela direita era o Giai. E o Veiga joga como meia, perto do Maurício. Por isso que funciona para ele. O Veiga nunca vai ser ponta. Se o Veiga jogar como ponta, o ponta vai ser o lateral, com a bola. Mas voltando, recompondo, ele que marcava o Piton. Muito bom. Eu tinha colocado aqui para a gente falar do São Paulo um pouquinho depois, mas eu vou subir esse assunto, já avisando a minha equipe aqui, porque esse 2-3 para o Inter, essa derrota do São Paulo em casa, fez as chances caírem muito de título, André. Era de 2,5%, não era muito, mas era uma chance, e agora foi para 0,4%. Vamos vou dizer para vocês que internamente no São Paulo ninguém estava acreditando na questão do título, né? Assim, São Paulo entra. O São Paulo quer no Brasileirão estar no G6 ali, né? Na classificação direta para a Libertadores no ano que vem, porque o foco é na Libertadores. O São Paulo vê como uma grande possibilidade, está trabalhando essa possibilidade para chegar na final da Libertadores. É o objetivo do ano no São Paulo. E o brasileiro, obviamente, eles não querem se descolar dos líderes, mas título, eu não ouvi ninguém falar de título internamente no São Paulo, nem estava cogitando. De fato, se tem a chance ali, você tem que levar em consideração. Mas é muito complicado porque o São Paulo quer avançar na Libertadores mesmo. Ontem foi uma partida muito ruim mesmo. Aí obviamente, numa derrota existem avaliações diferentes de quando você ganha, mas esse 3-1 foi assim: o São Paulo jogou contra o Cruzeiro muito bem, na casa do Cruzeiro, e não fez a mesma partida contra o Internacional. Então, assim, fica aquela coisa assim por causa do resultado, mas o foco, repito, do São Paulo hoje é a Libertadores. Ô, Hernan, mas muita gente achava que ele ia com um time que foi contra o Cruzeiro, que, como você falou, jogou muito bem. Você acha que ele escalou mal? Sim, dando aqui a minha opinião, acho que o Zubeldia foi muito mal ontem. Ele não tem aproveitado os jogadores que estão pedindo passagem no São Paulo, né? E escalou o Lucas Moura, depois colocou o Caleri no final. Imagina, um jogo pegado como esse, contra o Internacional, você colocar os seus principais jogadores, você até flerta com a possibilidade de ter uma lesão. Porque quando o Caleri entra em campo, ele não entra 50%, ele entra 300%. Né? O Lucas Moura, a mesma coisa. O Lucas Moura não fez uma partida. A avaliação é de que o Lucas Moura está oscilando demais. Né? Então, assim, ontem ele começou como titular. Então, assim, obviamente o resultado ele conduz muito a opinião até internamente. E internamente, a sensação de muita gente no São Paulo, na alta cúpula, é que ele poderia ter escalado o time que jogou contra o Cruzeiro. Mas as decisões do Zubeldia, a responsabilidade é dele. E, na minha visão, eu concordo. Eu acho que ele poderia ter escalado o time do Cruzeiro, até para dar um frescor para os jogadores que vão disputar um grande jogo na quarta-feira. O Vampeta Rocha está falando aqui que quarta-feira acaba o ano para o São Paulo, PVC. Agora, uma certa pressão boa, né? Como o Hernan falava semana passada no Zubeldia, pode ficar uma pressão ruim. Eu não gosto muito dessa expressão acaba o ano, porque dá a noção de que você não vai ganhar título nenhum e o ano então não tem mais importância nenhuma. Tipo, o torcedor não precisa ir para o estádio. Mas o São Paulo precisa ser sexto, ou quinto ou quarto colocado no brasileiro. Se ele não ganhar a Libertadores, ele precisa da vaga na Libertadores. Então o ano não acabou. O São Paulo tem que brigar lógico, é o G6 pensando em ganhar a Libertadores.
Se não ganhar a Libertadores, tem que projetar G4. Essa coisa das chances de título é sempre deliciosa também, mas eu vou lembrar uma coisa do ano passado. No ano passado, o Palmeiras tinha 4% de chance de ser campeão nesta rodada. E ele foi campeão. E 4%. A distância do Palmeiras para o Botafogo nesta rodada era de 14 pontos. 14 pontos. A distância do São Paulo para o Botafogo nessa rodada é de 12. Quer dizer que o São Paulo vai ser campeão? Não estou dizendo isso. As maiores distâncias já viradas em dois campeonatos absolutamente anormais foram o Flamengo, que virou 13 pontos em 2009, e o Palmeiras, que virou 14 pontos no ano passado. 14 pontos a partir da 27ª rodada. Se o São Paulo tem 12, já se virou isso aqui. Mas vamos falar realisticamente. Se o São Paulo perder a vaga da Libertadores, o São Paulo tem que tentar ser quarto colocado no Brasileiro. Então o ano não vai acabar. O ano vai precisar de muita torcida no estádio, muita pressão, muita discussão sobre o que o Zubeldia está fazendo. O Zubeldia, ninguém está falando de demitir o Zubeldia, não, hein? Eu tenho feito algumas observações críticas sobre o trabalho do Zubeldia. Não estou dizendo que o trabalho dele é uma porcaria, nada disso. Não se trata disso. Acontece que tem erros. A avaliação é para ajudar. Uma coisa que me chama a atenção é por que ele não coloca os reforços para jogar? Parece que ele está sempre dizendo que a diretoria contratou errado. A gente estava até fazendo as contas antes do programa começar, né, PVC, sobre o Marcos Antônio, que você contou aí, jogou só 6 jogos dos 15 possíveis. 15 desde que ele foi contratado, né? Desde que ele foi contratado, o São Paulo jogou 15 vezes, ele jogou 6. Ele estreou dia 11 de agosto. Vai ser 6 de 12, vai ser mais ou menos isso. Mas desde que ele foi contratado, são 15 jogos do São Paulo, ele jogou 6. Ontem pela 6ª vez. E eu entendo que o Marcos Antônio deveria ser titular contra o Botafogo. Porque, olha só, o que eu acho que vai acontecer, isso aqui é uma opinião, não é uma informação. E eu entendo que ele vai jogar contra o Botafogo com Luiz Gustavo e Bobadilla, Lucas, Luciano e William Gomes, e o Luciano volta a ser titular, e Caleri na frente. O jogo da semana passada, ele jogou com 3 zagueiros e durante grande parte do jogo fez linhas de 5 com o recuo dos laterais. Ele perdeu o meio campo. Se ele jogar com a formação que eu estou projetando, ele vai perder o meio campo de novo. Contra o Botafogo, o melhor jeito é rechear o meio campo. Então é fazer um 4-1-4-1. Luiz Gustavo, Lucas, Marcos Antônio, Bobadilla e William Gomes. E Caleri na frente. Minha opinião. Mas não é isso que ele vai fazer. Provavelmente ele vai jogar com Lucas, Luciano, William e Caleri na frente. O Rafa Malagode diz aqui, enquanto o Zubeldia insistir com o Lucas pelo lado e matar o que ele tem de melhor, ele vai continuar fazendo sequências de partidas ruins, como tem sido desde o retorno da seleção. Na sua sugestão de esquema, o Lucas ficaria mais pelo meio. Na direita, entrando em diagonal, porque o Marcos Antônio pela direita protege essa subida dele. Em muitos momentos você pode inverter, você pode fazer o Marcos Antônio voltar marcando o Alex Telles e o Lucas vem como meia, por dentro, livre para encostar no Caleri. Torcedor de São Paulo discretamente manda esse link aí, né, da sua análise PVC para o Zubeldia até quarta-feira, dá tempo dele fazer uma pranchetinha lá PVC. Hernan, e o Luciano correspondeu? Vai ser titular contra o Botafogo? O Luciano é um jogador que o Zubeldia enxerga como muito importante. Existe uma dificuldade no entendimento do Zubeldia de tirar o Luciano do time, né? É algo assim que desde a chegada ele entende que o Luciano é um jogador que oferece muita coisa para o esquema dele, Zubeldia. É um jogador que chega à frente, é um jogador que infiltra, tem muita personalidade, é um jogador que chuta média e longa distância. Ele chegou até a declarar que o Luciano, ele viu vídeos do Luciano, da carreira do Luciano e gostou demais. Só que o Luciano tem tido uma queda de rendimento visível nos jogos. Ontem ele entrou, fez o gol, brigou e tudo mais, no sentido assim de, olha Zubeldia, tô por aqui, hein? Eu posso melhorar meu desempenho. E ontem a avaliação é que, de fato, o Luciano melhorou.
foi uma derrota? Foi uma derrota, mas o Luciano foi bastante elogiado pela atuação, esse retorno ao time titular. Então, assim, é um jogador que caiu na graça do treinador. O treinador está insistindo com o Luciano. É que, obviamente, o William Gomes não tinha como você deixar o William Gomes fora do time, mas, de fato, o Luciano tem grandes chances de voltar no time titular quarta-feira contra o Botafogo. Grandes chances. Muito bom. Me leva na mala, falando aqui, ainda bem que a Taça Guanabara foi comemorada e teve até volta olímpica. Ela salvou o ano. E o Dr. Lau falando, bom dia, pessoal, espero que o Diniz dê certo no meu cabuloso. Muito bom. Vamos falar da festa do Corinthians, que, como disse o PVC no comecinho do programa, foi quase um Rock in Rio. Em 2 dias, 90 mil pessoas na arena. Primeiro, na estreia do Depay, 3-0 contra o Atlético Goianiense. E depois, no título brasileiro feminino, 2-0 contra o São Paulo. Hexa para o Corinthians. Vamos começar falando de qual, PVC? Depay, né? Estreia do Depay? Vamos falar do Depay primeiro, que foi o jogo dos 46.006 em Itaquera, o público. E que sofrimento foi aquele caminhão no atoleiro do primeiro tempo. Para tirar o caminhão do atoleiro no primeiro tempo foi um custo. Era um festival de erros de passe, uma dificuldade para jogar, fazia força para jogar o Corinthians, até que o Garro cobrou esse escanteio na cabeça do Romero, porque a zaga falhou, né? Vamos combinar que a zaga do Atlético Goianiense foi uma mãe nesse dia de Depay. É pra gente rir, André. Foi. Não, mas foi mesmo. Eu estava no jogo, né? Eu cobri o jogo do campo. E assim, a conexão do torcedor do Corinthians com esse time e o momento do time é algo muito interessante. É algo assim muito forte. Né? A torcida do Corinthians tem essa característica, apoia os 90 minutos e tal. Mas eu estou falando de conexão, estou falando de energia. A energia que o torcedor do Corinthians tem passado para o time nos últimos jogos, e ontem e sábado foi muito mais forte, entendo que se o Corinthians estava martelando atrás desse gol, não com tanta qualidade nas finalizações, os jogadores estavam até um pouco ansiosos, o próprio Romero teve chance, o Yuri Alberto também, mas essa conexão da torcida com o time fez com que eles saíssem para o intervalo com esse 1-0, porque o Corinthians não parou nenhum minuto, o Corinthians atacava o tempo todo, e o Corinthians, nesse lance de escanteio que foi exatamente no último minuto mesmo do acréscimo, o Corinthians foi para o intervalo ganhando. E essa volta, né, já carregando a expectativa da estreia do Memphis, o estádio veio à loucura quando o Romero marcou o segundo gol. E aí o que chama atenção no segundo gol é a briga e a entrega do Yuri Alberto. O Yuri Alberto ganha a bola, dá um passe, o Romero finaliza, o goleiro faz uma grande defesa, é bem verdade, e o Yuri Alberto não desiste, ele vai atrás, dá carrinho no zagueiro, recupera a bola, dá o passe de novo, e aí o Romero fez o gol. Então, assim, o que o corintiano está fazendo com esse time nesse momento, dá para dizer que é mais um reforço, vamos dizer assim. E não estou falando que antes não era, não. Itaquera é sempre assim, né? O Química Arena sempre pulsa. Mas é que a conexão, nesse momento, ela fica muito mais forte e evidente. Você lembra das aulas de regência verbal na 7ª série? A diferença regência de assistir... verbal. A diferença de assistir ao jogo, de assistir o jogo, é a diferença da torcida do Corinthians no sábado e no domingo. Você vai se lembrar que assistir quando você assiste o doente, você dá assistência. Assistir ao jogo é assistir de ver, enxergar. A torcida do Corinthians no domingo foi assistir ao time feminino. Foi assistir às meninas com crase. Foi assistir às meninas. Assistir ao time feminino do Corinthians. A torcida do Corinthians no sábado foi assistir o time do Corinthians. Foi dar assistência, foi ajudar o time. Porque o time masculino precisa muito desta assistência.
Excelente, PVC. A gente fala de futebol enquanto relembra a aula da 7ª série. Se isso não merece essa curtida, eu não sei o que merece, meu amigo. Maravilhoso. A gente tem o que o Depay falou, um pouquinho, né, do que ele falou depois da estreia. Vamos ouvir? How did you feel in your first game in Corinthians? Amazing. Very happy with the win. I think it was for me very special, like a short week of training. First, last week to support in the stadium, to see the supporters, and today to be on the pitch. So I'm very happy. Memphis, you can say you feel at home right now. You play in a lot of stadiums, Camp Nou, Old Trafford, but Brazil is different. How do you feel here? Yeah, I mean, to be honest, you cannot compare the atmosphere with no stadium. So huge compliment to the supporters. I think we as players to play here, it's very special to have a crowd like this every game, because it just pushes us forwards, and I think we're in a moment that we need that. So we will try our best and bring more to the game to win the games for the club, for the supporters. Do you know any songs from Corinthians? Something about Corinthians fans. At the beginning on your Instagram, Memphis come to Brazil, Memphis come to Corinthians. Yeah, they are a lot. So before I signed the deal, they were already on my Instagram and then on social media anyway, like trying to bring me here. So it feels great to come to a place where people want you and embrace your talent. Muito bom, né? Acho que a gente pode parar por aí. Foi muito legal o que ele falou. Acho que principalmente de como é diferente você jogar em Itaquera. Qual?